Olá, amores, sejam muito bem-vindos ao canal Dandara Shekinah. Eu estou aqui hoje, neste momento, para uma tiragem intuitiva sobre relacionamento amoroso. Hoje eu vou trabalhar com baralho cigano, o meu tarô cigano Luna Rosa, um baralho cigano autoral. Eu vou fazer a tiragem de forma totalmente intuitiva. A princípio, eu vou colocar uma fileira de 7 cartas. A cigana que trabalha comigo nesse tipo de tiragem vai me intuir quantas fileiras de 7 cartas eu preciso fazer para esta leitura pública e gratuita. E também ao final da tiragem nós vamos saber, eu e vocês, se haverá uma extensão desta leitura e se houver, ela poderá ser adquirida através do número de WhatsApp que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. E ao final da tiragem eu já vou saber, se nós vamos partir para uma extensão ou não, e vocês também, consequentemente, já saberão se há uma extensão, se haverá uma extensão para essa leitura que você pode adquirir no caso de você desejar aprofundar o que foi visto aqui, se você tiver se identificado com a situação que vai se apresentar nessa tiragem, tá? Então eu vou começar o trabalho. Eu vou voltar a falar com vocês apenas quando eu souber que eu pus a última carta desta tiragem aberta na mesa. E aí, então, eu começo a fazer a leitura, tá? Eu vou dispor as cartas na mesa primeiro e depois eu as apresento a você e as organizo aqui, tá? Opa. Ok. A minha câmera está um pouco fora de foco neste momento. Porém, não há nada que eu possa fazer quanto a isso, porque o foco é automático. Vamos aguardar que a imagem se estabilize, porque na verdade não importa muito para vocês a plena visualização das cartas, importa a mensagem que está sendo passada aqui, né? Vou apresentar a vocês as cartas. Nós temos aqui a cobra, o tarô cigano Luna Rosa. Caramba, tá difícil. O foco da câmera tá mais lá na minha mesa do que aqui nas cartas, por alguma razão. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso mudando. Aí, acho que melhorou um tiquinho. Enfim,
O aspecto técnico ainda é um calcanhar de Aquiles, tá? Bom, saiu aqui então a carta da cobra. Este meu tarô cigano Luna Rosa tem 3 cartas de cobra, tá? Saiu aqui no início da tiragem uma delas. Em seguida, o cavaleiro. Eu também tenho 3 cavaleiros no meu tarô cigano Luna Rosa. A carta do navio. Aqui é um barco, né? Mas enfim, é a carta do navio do baralho cigano. Nós também temos 2 cartas de navios no tarô cigano Luna Rosa. A carta da espiritualidade, que é uma carta extra do tarô cigano Luna Rosa. A carta da cruz, também temos 2 cartas da cruz aqui, neste baralho, no caso. A âncora e os livros. Na segunda fileira nós temos a lua, o urso, uma das 3 cartas de urso do tarô cigano Luna Rosa. Esta carta também é um desdobramento do meu baralho autoral. É um desdobramento da carta da árvore. Por que será que o foco da minha câmera hoje tá tão, né? Tá tão cruel comigo? Olha, não importa onde eu ponho a carta, o foco não tá bom. Mas enfim, é um desdobramento da carta da árvore e eu a chamei de A Semente na Terra. Em seguida nós temos aqui outra das 3 cobras. Temos aqui a foice, um desdobramento da carta da lua, é outra das 2 cartas da lua. Na conclusão desta linha, nós temos o portal, que é uma carta extra. E a cigana pediu que virasse a carta do fundo do baralho, que nos trouxe mais um desdobramento da carta da árvore, neste caso aqui, a árvore jovem. Eu já tenho uma boa noção do que está retratado aqui, eu só peço a vocês mais alguns momentos para que eu costure esses retalhos e faça então a colcha, tá? Bom, o que eu tô vendo aqui nestas cartas é um relacionamento que é uma história que já vem de vidas passadas. É um relacionamento que está em processo de cura. É um relacionamento cheio de ajustes que precisam ser feitos. Eu creio que, muito provavelmente, nós estamos lidando aqui com relações de almas gêmeas, ou chamas gêmeas, ou almas chamas, ou seja lá o que for, né? Não sou especialista nessas definições, como vocês já sabem, mas a característica desse relacionamento, onde há muita cura envolvida, muito aprendizado, muito resgate e, consequentemente, muitos altos e baixos, relações aí que a tiragem mostra que vocês já vêm se encontrando amorosamente há algumas vidas, tá? Para alguns de vocês, provavelmente há muitas vidas. E no momento presente, bom, eu tenho aqui,
Eu vou falar o geral da situação primeiro e depois eu fecho no presente, porque eu tenho aqui, alguns de vocês estão num determinado momento da caminhada evolutiva dessa relação e outros estão em outro momento. Esses momentos estão presentes para todos vocês que se identificarem com essa tiragem, que reconhecerem aqui a sua história. Todo mundo aqui está passando por esses ciclos, por essas etapas. Porém, alguns de vocês estão em uma determinada etapa, no presente, agora, e outros estão em outra. Então, o que eu vejo aqui é uma situação que envolve muita cura, muito aprendizado. É uma situação que envolve vidas passadas. É uma situação que não se trata, como eu já disse, de mais uma história de amor comum. É uma história de amor especial, porque as histórias de amor especiais, as histórias de amor entre almas gêmeas, ou chamas gêmeas, ou almas chamas, ou enfim, como queiram chamar, elas sempre têm, invariavelmente, uma proteção especial, uma supervisão, digamos assim, especial da espiritualidade. Porque é claro que todos nós individualmente temos supervisão da espiritualidade, da nossa espiritualidade, né, dos nossos guias e mentores. Todos os relacionamentos, consequentemente, também têm a supervisão dos guias e mentores, claro. Mas quando se trata de relações de almas gêmeas e afins, né? Almas gêmeas e etc., digamos assim, há um acompanhamento especial da espiritualidade, porque são relações, são histórias cuja harmonização não são importantes apenas para as trajetórias evolutivas individuais das pessoas e dos casais. São trajetórias, são relações cuja harmonização e evolução são importantes para a humanidade, para o planeta, para a psicosfera do planeta, para o momento evolutivo que o planeta está vivendo. Então, essa relação tem uma supervisão especial da espiritualidade. Existe aqui envolvido, ou melhor, existem aqui envolvidos certos planejamentos, certas programações que precisam ser cumpridas. O livre-arbítrio de cada um é sempre respeitado, mas quando nós temos uma missão envolvida numa história de amor, a gente sempre pode fazer uma caca gigante e destruir todos os planos que estavam preparados e que precisariam ser cumpridos. Porque, no final das contas, o livre-arbítrio é o livre-arbítrio. É uma questão tão delicada, porque quando envolve missão, não é que a gente não tenha livre-arbítrio, a gente continua tendo, mas ele tem certas limitações. E não são limitações que nos invadem. São limitações que nós mesmos ajudamos a programar, junto com os nossos mentores, antes de nós encarnarmos. É como o caso, por exemplo, acho que o caso mais famoso da história da humanidade, dessa intervenção no livre-arbítrio de cada um, por exemplo, a história de José e Maria, né? Os pais de Jesus Cristo. Maria concebeu de forma diferente. Até hoje, uma situação dessa seria difícil
para um homem lidar com ela, sendo o noivo de Maria, como José era. De repente ela grávida e eles não tinham se deitado, né, juntos. Então, mesmo que fosse nos dias de hoje, um homem na posição em que José estava naquela ocasião teria dificuldades para lidar com a situação do ponto de vista humano, né, encarnado. E ele teve, obviamente. Por mais que ele fosse evoluído, por mais que ele fosse justo, que ele não quis, ele escolheu não denunciá-la, ele não queria mal a ela, mas ele também teve muita dificuldade de lidar com a situação, de repente, da noiva dele estar grávida e o filho não ser dele, né? Biologicamente falando, pelo menos. E ele estava, então, decidindo a não fazer mal a ela, mas a se mandar, né? Não vou lidar com isso, não posso aceitar isso. O lado humano dele estava falando muito alto. E aí o que foi que houve? Ele recebe a visita do anjo Gabriel, que explica para ele a situação e diz: não, você não pode fugir desse compromisso, é missão, tem que ser cumprida, as coisas tinham que ser assim. Volta lá e assume na carne o compromisso que você assumiu antes de encarnar, né? Então, é nessa situação que eu digo que há ocasiões especiais em que o nosso livre-arbítrio está cerceado, de certa forma, mas não por nada imposto fora de nós, por algo que nós aceitamos viver em missão. É uma missão importante para o planeta. Então, precisa ser cumprida, porque é o destino da humanidade que está em jogo, né? Então, ele acabou, quando a espiritualidade percebeu que ele estava com dificuldades, enquanto estava sob o véu do esquecimento, enquanto estava humano, enquanto estava mergulhado na carne, que ele estava com dificuldades de cumprir a missão que ele tinha assumido, deram uma forcinha para ele, né? Vamos lá refrescar a memória espiritual desse cara, porque ele não pode desandar a programação dessa missão, né? E aí foi o que aconteceu, ele retomou o caminho, a missão, enfim. Então há uma intervenção espiritual acontecendo aqui por conta de missões envolvidas, tá? O caminho não é um caminho fácil, é um caminho doloroso. A história de vocês não é uma história fácil, é uma história cheia de dificuldade, cheia de sofrimento, mas é também uma história de vitória, até porque trata-se aqui de uma missão. Obviamente que aqui nós não estamos falando de uma missão da enormidade da missão de Maria e de José. Nós estamos falando de missões em menor escala, mas ainda assim missões e que precisam ser cumpridas. Então, a espiritualidade vem trabalhando ativamente para ajudá-los, a você e ao seu ser de luz, a estabilizarem esta relação, e a intuição, que é a nossa comunicação com os nossos mentores, né, e com a nossa própria centelha divina, vem inspirando vocês para que vocês possam superar as dificuldades criadas pelo nosso próprio ego. Porque quem cria dificuldades é o nosso ego, né? A centelha não cria dificuldade nunca. Quem criou dificuldade na história de José e Maria foi o ego dele, né? Que teve dificuldades compreensíveis de lidar com a situação. O que está mostrando aqui é que
A espiritualidade está um pouco preocupada porque há um ego envolvido aqui, seja o seu, o do ser de luz ou os egos de ambos, que estão dando bastante trabalho. Por isso, esses altos e baixos nesta relação. A espiritualidade inspira, ajuda, a sua própria centelha divina ou a própria centelha divina do seu ser de luz trabalha ativamente para que o chamado da alma seja seguido. As coisas são harmonizadas por um tempo, mas de repente desaba tudo de novo, porque aí entra a autossabotagem. Essa autossabotagem vem muitas vezes em forma dos nossos próprios pensamentos. E quando a gente baixa a frequência vibratória dos nossos pensamentos, a gente também abre canal de comunicação com a espiritualidade da não-luz. E eles dão o bote mesmo, tá? Porque missão da luz é do interesse da não-luz combater. E quando a gente baixa a frequência vibratória, a gente abre as portas, né? A gente dá munição para a espiritualidade da não-luz, tentando aí sabotar essas missões em pequena ou média escala. Quanto mais a escala da missão de vocês for maior, maior será o risco de vocês serem assediados pela espiritualidade da não-luz, combatendo, né? Se aproveitando das brechas que os egos de vocês abrem para acabar com essa história, né? Para não permitir que ela aconteça, para pôr um fim nisso. Então, por esta razão, vocês vêm vivendo aí uma relação cheia de altos e baixos, uma relação cheia de muito amor, mas cheia de muita dificuldade, de muito conflito, de muita luta. Porém, não importa em que momento desta relação você esteja, né? Lembra que eu falei mais no início da leitura que todos vocês estão passando por este processo de altos e baixos, de idas e vindas, de casa separa, né? Alguns estão neste momento no casa e outros estão neste momento no separa. Então, uma parte de vocês está vivenciando aqui o momento de um recomeço depois de um período de separação. E a outra parte de vocês está vivendo agora um momento de separação e que provavelmente não foi o primeiro. Tanto para vocês que estão vivendo agora o momento de recomeço, quanto para vocês que estão vivendo agora o momento de separação, eu acho que se houve alguém que se identificou com essa leitura e que até hoje viveu apenas um momento de separação, é muito. Eu acho que não tem. Todos vocês já viveram pelo menos 2 momentos de separação e de depois voltar. Tá? Essa relação é realmente muito cheia de altos e baixos. Só que vocês precisam expandir a consciência, tanto você que está assistindo esse vídeo, quanto o seu ser de luz, cada um, claro, dentro da sua capacidade, né? Dentro da capacidade do momento evolutivo em que vocês estão, mas vocês precisam fazer um esforço, dar uma força para a espiritualidade, principalmente não baixando demais as vibrações, para não permitirem a interferência da não-luz no processo. E as 2 cartas aqui que fecham
a tiragem mostram aí esse vai e vem, né? Mostra que vocês estão sempre de um lado ou do outro deste portal, porque vocês são sempre atraídos um de volta para o outro, por causa da atração eletromagnética de almas gêmeas ou acima. Então a relação de vocês está sempre recomeçando. Mas a última carta da tiragem, que o portal vem aqui, né, concluindo a segunda linha, e esta única carta, que é a conclusão geral aqui, mostra que, apesar de vocês ainda estarem vivendo os altos e baixos, seja para quem está vivendo o momento de separação, ou seja para quem está vivendo o momento recomeço, para todos vocês já houve progresso. Já houve progresso, inclusive no sentido de não ouvirem tanto os próprios egos, de ouvirem mais a própria centelha, os mentores, o próprio coração, o sentimento que une vocês. Essa história já progrediu de modo geral. Apesar de todos os altos e baixos, essa história já fez progressos, tá? E a tendência, claro, é que ela continue fazendo progressos. Até porque a história de vocês, como eu disse, não é importante apenas para vocês como indivíduos ou como casal, mas é importante por ser uma história que envolve de almas gêmeas para cima, envolve missão na humanidade, missão de farol, missão de ensinar o amor incondicional, ensinar a superação, ensinar a harmonização para vocês mesmos e para o planeta, para a psicosfera do planeta. É muito importante a cura dessa relação de vocês para a cura da psicosfera do planeta, tá? Bom, eu já tô sabendo aqui que vai haver uma extensão para esta leitura, e aí você já sabe que se você quiser se aprofundar nesta tiragem, a extensão da leitura contará com mais uma linha das cartas ciganas para a gente ver o daqui para frente, tá? E contará também com cartas de aconselhamento da espiritualidade, tá? Então é isso. Sejam muitíssimo abençoados. Meu amor e gratidão eternos e infinitos. Namastê. Beijo, até o próximo vídeo.